Você já pensou que você pode ser exatamente aquilo que você julga nos outros? Pois é, esse é um vídeo aqui que foi inspirado pela espiritualidade para poder trazer aqui um assunto sobre a sala dos espelhos que está acontecendo ainda nesse momento, né? Relacionado às sombras, né? Então, e aí, o que você achou da minha carranca? Gostou? Bonitinha, né? E aí, o que você acha? Isso aqui é a imagem de um demônio para você? Que imagem que traz ela para você? Muita gente pode dizer, Nádia, essa aí é a famosa carranca, que afasta maus espíritos, né? Pois é, mas muitos podem pegar e dizer assim, que isso, Nádia está cultivando o diabo agora, cultuando o diabo agora, né? Muita gente deve estar achando isso, né? Por causa dos meus conteúdos, por causa, muitas vezes, de eu estar recebendo informações e direcionamento para eu poder estar, né, usando guias, ou algumas vestimentas, cartola e tudo mais, né? Que tudo tem a ver com a espiritualidade estar ancorada na minha vida, né? Mas eu não estou nem aí para isso. Porém, é um assunto que eu quero trazer aqui para vocês hoje, exatamente relacionado ao foco que as pessoas estão dando no outro, né? Então, é muito perceptível, né? Isso está sendo muito claro para mim, não só em relação às minhas consulentes, algumas consulentes particulares, como também aqui no YouTube, quando eu vejo comentários, né? E também quando é um vídeo, por exemplo, que existe um processo de autoconhecimento para olhar com detalhes, muitas vezes, situações que a pessoa está precisando alterar na sua própria atitude, né? Uma leitura mais de autoconhecimento, uma leitura que edifica, né? Que não fala só do outro, né? Ou que o outro vai se ferrar, ou que o outro vai pagar por tudo que fez, ou que o outro tá mal, coisas que envolvem o outro, né? Ou então que alguém vai aparecer na minha vida e vai ser o amor da minha vida. Ou seja, situações que alimentam mais ainda as ilusões, né? Ou que basicamente também alimentam emoções tóxicas. Mas isso é o que mais tem visualização, não é mesmo? Mas como eu não sou, assim, uma pessoa corruptível a ponto de eu começar a fazer leituras sensacionalistas apenas para ganhar visualização, né? Então, eu não me importo, né? O que importa é eu cumprir o meu propósito. E eu estou, né, conectada com a verdade divina, que é basicamente trazer a expansão da consciência e trabalhar, né, com a verdade mais pura possível. Não é absoluta, porque ninguém tem, só Deus primordial que tem, né? Mas a que seja mais saudável, mais honesta possível, né? E aí é muito perceptível isso, sabe? As pessoas, elas não querem olhar para si. Elas não querem olhar, tipo assim, e perceber, tipo, o problema tá comigo. E aí, muitas vezes, na sala dos espelhos, é exatamente isso que está acontecendo. Porque as pessoas, elas estão olhando, falando do fulano, do Beltrano, né? Fui ver também um trechinho da Terlúlia, né? Do Tranca-Ruas, que ele também falou, lá no terreiro de Umbanda, lá, do Fernando Parada, né? Na gira de Exu. Ele mesmo disse, vem aqui pedir consulta e quer saber, e vem reclamar da cunhada, do cunhado, do irmão, do tio, da mãe, do pai, do irmão. Ou seja, fala de todo mundo. Mas a pessoa, ela não tá lá buscando ajuda para ela mesma. Ela quer que resolva os problemas dela em relação a quem está atazanando a vida dela. Só que aí é que tá a chave, que é justamente observar o que tá remoendo aqui dentro e também o que tá no meu campo energético. Porque muitas vezes o nosso campo energético está reverberando energias de personalidade de vidas passadas que não está resolvido, que está ali numa bola de neve e está apenas refletindo no externo. O externo pode estar reagindo a uma energia nossa e é essa a nossa prova espiritual. Porque as pessoas estão esquecendo que nós estamos um planeta de expiação e provas e de provas espirituais que é baseado na lei da evolução.
E também, baseado na lei da luz, a gente vai ter que olhar para as sombras, né? E o que está acontecendo muito intensamente é as pessoas, elas reclamarem de tudo e de todo mundo, mas não tá olhando para si, percebendo. Nossa, eu devo ter sido realmente aí, ó, uma pessoa maravilhosa mesmo, né? Olha só como é que estão me tratando. Aí, qual é o primeiro passo que a gente dá? Ai, porque eu não mereço isso, porque isso é injusto. E aí, eu digo por experiência própria, gente. Eu digo por experiência própria. Tu acha que eu também não me vitimizei no passado? Olhando e tipo assim, ai, porque não sei o que, sou vítima. Tu acha que eu também não fiquei nessa auto-vitimização? Ah, claro que eu fiquei. Agora, o meu propósito é trazer a consciência aqui para quem me acompanha que a coisa não é assim. Que é exatamente o olhar diferente que precisa ser dado, que é tipo, opa, quando eu mudo, o externo muda. Então, por exemplo, digamos que você está lidando com uma pessoa que sempre está lhe cutucando, provocando. O que é o que mais está acontecendo? Provocações. O que eu faço com isso é de minha responsabilidade. O que o outro está fazendo é a minha prova, é a minha expiação. A expiação da minha sombra. É a expiação do lado. Aqui, ó, é um símbolo de espantar maus espíritos. Mas a gente pode chamar, às vezes, até de uma carranca aqui, às vezes, de uma imagem de um capiroto. Aqui é para espantar os maus espíritos. Mas, digamos, você olha, isso aqui assusta. Aí você olha alguém que tá lá mostrando a língua para você, aí você vai chamar a pessoa de mal educada. Então você já tá julgando a pessoa. Se ela tá mostrando a língua para você. Se ela tá mostrando o dedo do meio para você. Se ela tá falando mal de você. O que você faz com o que fazem com você é de responsabilidade sua. E vale muito mais a pena você, em vez de você alimentar críticas para virar uma bola de neve e você encher o teu campo energético de formas de pensamento negativo, elementais dos piores níveis, mais baixos possível, aí você se autocontamina, porque aí você está se contaminando dessa energia, ou basicamente você percebe que não é você que está agindo daquela maneira. Que ótimo, né? Mas é porque se você expandir um pouco a consciência, você vai entender que ela é o espelho de quem você já foi. E dói, é revoltante, dá nojo às vezes. Pois é. E aí a gente tem que se perdoar. Então a gente se perdoa, a gente busca olhar para dentro e encontrar uma paz interior. E buscar, sim, fazer técnicas, buscar ferramentas para poder estar trazendo uma transmutação dessa energia. O elemento fogo, eu fiz muitas vezes, sabe o quê? Escrever com lápis e queimar no elemento fogo. Muita coisa eu já fiz assim. Sabe? Às vezes de desabafar. Em vez de pegar e discutir com uma pessoa, você pode depois escrever. Sabe, eu já cheguei até, na época, escrever e até rasgar o papel. De raiva, emoções bem baixas, né? E aí, escrevi, li em voz alta, chorei que me acabei. Depois fui lá num ritualzinho particular, pedi para o elemento fogo transmutar tudo aquilo para o universo, para dissolver aquelas energias ali, queimando numa panelinha com fogo. Nem tinha caldeirãozinho na época, uma panelinha com fogo. Então, é quando a gente foca, muda o foco. A gente muda o foco e a gente busca soluções. Por que ficar alimentando através de críticas? Não vale a pena. Só vai piorar mais ainda a situação. Só vai entrar, né, na frequência daquilo que daí vai piorar mais ainda, porque daí você vai entrar em frequências de atrair espíritos que estão na mesma vibração. Eles vão adorar. Falei assim, nossa, ó, encontrei mais uma que tá aqui passando por isso, olha só, eu vou ficar aqui com ela, né? Aí daqui a pouco você tá com
uns 10 irmãozinhos aí com você, todo mundo reclamando, todo mundo ali, né? E aí concorda com você lá no subconsciente ali, né? Telepaticamente ali, ou basicamente, né? Através da vibração, né? E começa a achar que é a tua própria consciência que está respondendo você, na verdade é um espírito ali que está concordando com você, e aí vira um processo obsessivo, né? Um processo de encosto, na verdade, né? Porque o obsessor mesmo muitas vezes é inimigo de vida passada. De repente você pode atrair também, que você vai entrar nas frequências baixas, que pode até fazer com que eles achem você. Porque nós temos inimigos de vidas passadas. E muitas vezes quando a gente não resolve nossos BO, a gente não percebe que muitas das pessoas que a gente encontra aqui na fisicalidade são resgates. São pessoas que a gente já teve desavenças de várias vidas. Gente, é impressionante, sabe? Em trabalhos de mesa radiônica que eu fiz pra minha família, pra mim, né? Minha família hoje é eu, minha mãe e meus 2 filhos, né? E aí, os liames, sabe? Do tear universal, dos reencontros, é uma coisa que é fascinante, e a mesma coisa é assustador. Aí quando você percebe que você tem uma ligação com seu filho de 36 vidas passadas, é muito bizarro. De 6 vidas passadas, e não sei o que lá. Aí tu conhece um crush, aí tu tem lá umas 5, 6 vidas passadas que você teve ligação com esse crush. E tudo foi tóxico, tudo foi obsessivo, foi louco, sabe? Foi de prisão e controle. E aí você acha que essa pessoa é uma alma gêmea? Muitas pessoas que às vezes acham que é uma alma gêmea, uma chama gêmea, tá ali lidando com um resgate de vida passada, alguém que você foi loucamente apaixonado e essa pessoa te trancou numa torre, como se fosse um cachorro, que nem com um cachorro não deve fazer isso, mas como se fosse um animal e não um ser humano, por exemplo. E aí você reencontra a pessoa. E muitas vezes você reencontra justamente para você resgatar seus fractais que ficaram aprisionados lá e que tinha que ser através do amor. Aí você ama novamente a pessoa e a pessoa de novo te trata que nem um lixo. Aí como que você vai conseguir resgatar esses fractais? Porque resgataria naturalmente se a outra parte tivesse despertado também empatia, amor, amistosidade. Mas quando a outra parte ainda está muito enraizada em personalidade de vidas passadas extremamente egoístas e trevosas, e muitas vezes ligado a práticas magísticas extremamente trevosas, não há como resgatar esses fractais de uma forma natural, que daí seria dissolver as emoções tóxicas através do amor. E aí, quando não é possível, a gente precisa recorrer a alguma ferramenta. Tem vários tipos, né? Aqui o que mais deu certo para mim, para resgate de fractal, mesa radiônica e apométrica, né? Tem pessoas que fazem apometria, algumas terapias xamânicas também, técnicas xamânicas. Geralmente as mais ancestrais, assim, ou mais quânticas, né? Então, gente, as pessoas elas estão gostando de permanecer na ilusão. E isso agora tende a estar mais forte. Das configurações planetárias, até envolvendo Netuno em Áries, algumas coisas, né? Então, tipo, essa energia netuniana, né?
ela já traz essa tendência, né, a ilusões e devaneios, mas também ao mesmo tempo de grande expansão espiritual. Então as pessoas elas podem se enganar muito fácil com falsos profetas, podem se enganar muito fácil com visões que às vezes acham que pode estar acontecendo e podem ser apenas hologramas, de implantes de hologramas que ainda estão inseridos em fractais e vidas passadas, que são acessados pelos magos negros para que você continue na ilusão. Então isso é muito sério, gente. Então, se você pode não ter implante nessa vida, mas se você tem fractal preso em algum lugar, em alguma vida passada, ou até naquela vida primordial que fez pacto com o demiurgo, você pode estar tendo visões que, na verdade, estão estimulando até uma esquizofrenia, né? Ou basicamente alucinações. Então, se você não tem certeza se você está absolutamente limpo, limpa de todos os registros de hologramas inseridos por implantes, né, de tecnologia alienígena trevosa, não dá muitas vezes para ter certeza se alguns sonhos são visões, são revelações ou premonições. Não dá para ter. Muitas vezes eles são induções, eles são artefatos fluídicos que também estão ali no cérebro, no perispírito, estão criando cenários que muitas vezes nem são reais, seja desta vida ou seja até para induzir você ao medo e acreditar, por exemplo, que de repente você sonha que você caiu de um penhasco, aí você pode acreditar que numa vida passada eu morri caindo de um penhasco. E pode ser que não, pode ser que foi introduzido essa imagem para você ter medo, pânico, para se alimentarem dessa sua energia. Isso está muito forte ainda, porque enquanto não houver o exílio desses seres trevosos do umbral grosso, né, não haverá, assim, e não fizer essa limpeza, né, dessa libertação, essas libertações que está permitido agora, não dá para levar a ferro a fogo, né? Tudo que você ouve ou tudo que você vê, né? Eu tive uma experiência até com a minha própria mãe também, né? Ela teve muitos anos vendo muitas imagens, acreditando que eram reais, eram tudo holográficas, né? Muitas delas até estimulando o fanatismo, né? Fazendo com que ela acreditasse que a espiritualidade da luz fica lá cutucando e mandando ela fazer lá tal oração, que era para... Então ela fazia aquela oração desconectada do eu superior, fazendo aquela oração para alimentar esses seres que estão lá plasmados de índio. Então tem muitas pessoas que estão passando, gente, por alucinações e transtorno de esquizofrênico, porque estão acreditando muitas vezes em perseguições que não são reais, acreditar que às vezes algum famoso lá está querendo casar com ela, ou que tem um cara famoso também que está querendo fazer contrato, às vezes aquele famoso tá lá do outro lado do mundo né, essa inteligência artificial, gente, ela tá sendo um grande problema, porque muita gente tá usando para fazer golpe. Eu vi ali no Instagram o Hélio Couto, né, ele postou um vídeo mostrando os jornais em fevereiro, né, e ele falando sobre a inteligência artificial, né, e aí eu fui ver fui fazer uma postagem lá, e aí eu vi um short, um short não, é o Reel, né? O Reel, que é aquele videozinho rápido, e é aquela mesma imagem do Hélio Couto como ele está hoje, o cabelo bem curtinho e tal, e é quase imperceptível o movimento da boca, mas você percebe que não é bem a boca dele. E ele falando, clique no botão saiba mais e não sei o que lá, para poder fazer a nova ressonância harmônica de 2025. Eu
E várias pessoas colocaram, é falso, é golpe. Só que para quem não tem essa expansão de consciência, esse conhecimento, vai clicar no Saiba Mais e talvez até vai pagar. E vai perceber depois que é um golpe quando já investiu o dinheiro, quando já fez o Pix, por exemplo. Entendeu, gente? Quantas que eu tô vendo também, que eu tô percebendo claramente que a inteligência artificial também eles estão criando postagens de crianças com defeito, com problema de saúde, com defeito, com que vem aqui com membro, né? Ou seja, crianças que estão com problemas de saúde. A voz é perceptível que é da inteligência artificial. E aí ela tá dizendo que ela é a mãe, que contando toda uma história, fez cortes de vários cenários. Que a pessoa pode pegar na internet, ela pode pegar, ela pode, não sei nem como é que faz, obviamente, não sou desse tipo de pessoa. Não sei como eles conseguem pegar, se eles fazem download, como é que é, de rede social, do próprio YouTube, plagiando conteúdos até aí, né, das pessoas. E aí faz um corte, bota vários cenários lá, e aí pra pessoa fazer doação, gente. Meu Deus, tá cheio desses golpes aí. Aí tu vai se sensibilizar, porque daí tadinha daquela criança, que daí sofreu, né? Levou lá tantos chutes do padrasto, aí a criança ficou sem a sua mobilidade motora lá, né? Perfeita, a criança ficou lá. Aí diz que a cirurgia é 280 mil reais para fazer a cirurgia na criança. E tem gente que cai. 20 aqui, 10 ali, 50 ali. A pessoa vai ganhando dinheiro de graça com uma postagem que foi criada ali com inteligência artificial e montagem, né? Plagiando conteúdos no YouTube, né? Quantos canais estão ganhando dinheiro em cima de podcasts de pessoas, né? Que, por exemplo, podcasts conhecidos aí, que estão canais grandes, canais, né? Renomados aí, vários tipos de canais grandes aí, né? Estão plagiando até de canal de tarólogas, né? E de podcasts. Aí eles criam, né? O canal, botam, fazem um fundo diferente ou invertem a imagem. E estão plagiando e ganhando dinheiro no YouTube aqui através desses plágios. Eu acho que deveria ser proibido fazer download de vídeo no YouTube, ou então gente que tem copyright, né? Tipo, tem copyright aí dentro do YouTube, mas a pessoa rouba o conteúdo e vai lá e bota no TikTok. Sabe, gente? E vai ganhando dinheiro em cima das pessoas que fazem um conteúdo, sabe? Então, isso tudo está envolvido nesse assunto ligado também às ilusões, né? As ilusões, então, que eu digo em relação ao outro, né? Continuando esse nosso assunto aqui. É autossabotagem, é uma armadilha. A gente ficar apontando o dedo no outro, ou basicamente a gente ficar focando no que o outro está fazendo para nós. Porque é uma perda de energia, é uma perda de tempo até. Porque se as pessoas buscassem se auto-observar mais e pensar, existe um motivo de eu estar passando por isso. Em algum momento do passado, em alguma vida passada, por mais remota que seja, tem um pedaço de mim em como a pessoa está me tratando. E aí, é sábio da sua parte, então, você se afastar, buscar, fazer mudanças. Isso é de sua responsabilidade, isso é de nossa responsabilidade, né? Então, eu só carrego o que é meu. Agora, se eu pegar e simplesmente, bom, beleza, eu entendi. Como a pessoa está me tratando, é a mesma sombra que eu carrego, mas não é quem eu sou hoje. Mas eu entendo que é possivelmente quem eu já fui em algum momento.
Como a pessoa está agindo lá, isso é problema dela. Como reage é problema meu. Tem situações em que a pessoa ela não tem escapatória. Então, se você não tem como se afastar, mudar de endereço de casa, você vai mudar a forma como você reage. Porque se a pessoa fala A, você fala B e C. Ela vai falar D, E, F. Aí você vai falar H, I, J. G, H, I. J. Não vai ter fim. Não vai ter fim. Vai acabar em tiro, porrada e bomba. Quem jogou a bomba? Ah, foi o outro, Nádia. Ou você jogou de volta antes de explodir, vai jogando que nem batata quente. Ou a bomba que a pessoa jogou em você que explodiu, você também tem uma bomba reserva também para jogar. Então é quando daí tipo, opa, eu não vou mandar uma bomba de volta não. Isso é a guerra que está acontecendo no planeta. Porque daí tem aquela do vence o melhor. Vence que tem um argumento mais convincente. Vence quem tem razão. É o 5 de espadas. E aí no fim é uma guerra que, né, tipo... Aí aquele que vence é a vitória sem honra, mas é que quis vencer a todo custo. Alguém sempre quer dar a última palavra. E aí é claro que é sábio aquele que silencia. Ou que ele simplesmente vai dizer, ok, vou pensar sobre isso. A pessoa te xingou? Olha, eu não concordo, mas vou pensar sobre isso. A pessoa que provoca, ela vai ver que não faz sentido mais a provocação, porque você não reage, baby. Principalmente pessoas que têm traço narcisista, transtorno narcisista. Elas vivem da reação dos outros. Porque elas precisam daquilo para validar a si próprias. Porque o complexo de inferioridade é tão grande, elas precisam, ou às vezes se colocar como vítima, para validar também que ela é a vítima. Seja qual for a sua posição na situação, para a maioria aqui você pode ser a pessoa que sim, é quem não deve rebater, a pessoa que não deve rebater. Muitos aqui vai ser aquela que tipo... Vamos dizer que também de repente em alguns momentos você pode ser aquela que joga a primeira bomba. Pense bem se vale a pena. De repente você vai fazer uma cobrança para alguém que a pessoa ela não vai entrar por aqui e sair por aqui. Ou entrar por aqui e sair por aqui. Não vai ouvir você. Digamos que a pessoa faz, age, né? Tem comportamentos repetitivos. E você já disse milhões de vezes para a pessoa não fazer aquilo. E ela continua fazendo. Ou você abandona o controle sobre isso, que é tipo, quer saber? Dane-se, problema dele ou dela. Ah, é algo que te afeta? Tem como fazer alguma mudança da sua parte aí para a pessoa... Vamos dizer que a pessoa... eu não sei dar algum exemplo aqui que possa encaixar. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Onde de repente você pode... De repente, vamos trazer alguma coisa sobre ingratidão. Que isso tem sido muito comum, né? Digamos que você sempre é uma pessoa que faz as coisas porque você gosta de ver a pessoa bem, ou que você é uma pessoa que gosta de deixar a pessoa se sentindo bem e agradável,
na sua companhia, se sentir feliz por comer uma comidinha gostosa sua. Mas vamos dizer que você tem uma sede de reconhecimento, que muitas vezes é a ferida da rejeição, alguma coisa assim, né? Ou, né, ou do abandono. Aí você tem uma sede de reconhecimento. Nossa, a pessoa nunca disse um muito obrigado. Nossa, a pessoa nunca, né? Ou da injustiça. A pessoa nunca agradeceu, nunca falou nada e nunca também fez por mim, né? Mas aí é quando você pensa, tá, você tá fazendo buscando reconhecimento e gratidão, ou você faz porque você ama fazer aquilo e você tá fazendo por amor. Porque se você fizer por amor, você não vai esperar em troca na mesma medida, você faz por amor, porque o amor, ele não espera em troca. É por amor, você fez porque você gosta, você fez porque você ama, você fez porque você... Não, agora, e se você fez esperando que exatamente o outro fizesse por você, porque você gostaria de receber aquilo que você dá? É uma carência, é uma falta que tem aí dentro de você, né? Se você sempre fizer para o outro esperando que o outro pode ser empático, exatamente fazendo exatamente igual para você, não tá certo. Você não tá agindo certo. Agora, digamos que a pessoa te trata mal. Não é que a pessoa ela é ingrata ou ela nunca disse um gratidão. Porque às vezes as pessoas elas podem agradecer através de outras maneiras, né? Ou dizer eu te amo através de outras formas. Vamos dizer que apesar de você fazer ali, vamos dar esse exemplo da comidinha gostosa. Você vai lá e faz o prato preferido da pessoa, ou o sanduba preferido da pessoa. Ó, amor, eu pensei em você, fiz aqui, olha aqui. Ou filho, filha, ou, né, ou cônjuge, sei lá. E aí você sabe, essa pessoa sempre fica, ai, né, tipo, que delícia, né? De repente até elogia, né? Mas aí daqui a pouco tá, de repente, te tratando mal por uma coisa nada a ver, né? Ou então, simplesmente come ali de cara fechada, né? E você fez com tanto amor, com tanto esmero ali, e aí a pessoa tá lá, nem bota o prato na pia, deixa na mesa mesmo. Aí vai lá, aí talvez pega uma cerveja, vai sentar no sofá, ver o futebol, sei lá o quê, dando esse exemplo assim, que é horrível, né? E aí você assim, nossa. Você vai ficar ressentido, ressentida. Você vai ficar ressentido, ressentida. Mas aí é que tá. Qual a motivação que te levou? A sua motivação com certeza pode ser a das melhores. Agora você tá merecendo ser tratado desse jeito? Então aí é quando você daí precisa perceber que tipo, opa, eu sou livre. Eu posso tomar decisões aqui. Eu não sou obrigada a ficar nessa situação. Talvez você vai tentar conversar, a pessoa pode tipo assim... você tá muito melindroso, melindrosa. Ou então, tipo assim, você tá falando comigo sobre isso? Nossa, não acredito. Eu aqui com tanta coisa importante pra pensar. Ou então, isso aí, você tá muito sentimental, aí você tá muito emotivo, então não sei o que lá. Aí pronto, aí você vai lá, talvez lavar a louça, chorando, quietinho. Não deixando a pessoa escutar o teu choro. Porque se escutar o teu choro, talvez a pessoa vai dizer, tu tá chorando? Mas é mole mesmo, né? Então, aí é quando a gente começa a pensar, opa, o problema não tá comigo aqui não. Mas você também não vai discutir. Mas então você vai começar a se organizar e pensar, beleza, não vou mais fazer porcaria nenhuma de comidinha, né? Você pode mudar suas atitudes para ver se a pessoa muda. Se a pessoa não mudar, é indiferente se tem aquela comida ou não. A pessoa vai pedir um delivery. Ou a pessoa ela vem, não, eu já comi na rua. Então, você vai começar a pensar. Não mereço passar por isso.
E aí você começa a pensar, eu vou mudar de atitude. Eu vou sair daqui, vou me separar, vou dizer chega, acabou, que ninguém é de ninguém. Ah, mas mesmo que tem casamento, tem divórcio, tem lá, tem... Vai coragem para enfrentar, vai enfrentar o divórcio. Porque ninguém merece ser tratado que nem sei lá o quê. Né? Delegar também a própria responsabilidade no outro também não. Também é outro tópico aqui que eu quero trazer. Então vamos dizer que, por exemplo, tem uma pessoa que não ora, mas pede para todo mundo orar por ela. Vamos dizer assim. Que é clássico, né? Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas aí se você for analisar ou, né, buscar saber de alguma forma, você enxerga e vê, pô, mas a pessoa ela tá o tempo todo no celular, ou ela tá se enchendo às vezes de conteúdo ali, de leituras que alimentam as suas frustrações. E aí, tempo para orar nada, né? Mas é fácil pedir oração para os outros. Pedir oração nas mensagens, nos comentários, pedir oração, né, em, sei lá, várias possibilidades aí possíveis, né? E aí, o que vai acontecer? Cadê o mérito dessa pessoa? Cadê o mérito que essa pessoa está construindo? Não tem. Porque ela está delegando tudo para o outro. Uma responsabilidade que é dela, de autocuidado, dela a pessoa, tá, gente? E aí, fica pedindo favores em busca de uma salvação. Só que a pessoa, ela mesma, ela está alimentando o fundo do poço. Então são pessoas que muitas vezes, elas têm essa coisa de me tira daqui, mas eu continuo alimentando as mesmas emoções, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes que me mantêm nessa posição. Então não há oração externa que ajude. Porque muitas vezes são pessoas que elas se acostumaram dessa maneira, se acostumaram a essa vibração, se acostumaram a pedir tudo para os outros. Então, se acostumaram nessa coisa de precisar de um salvador. Porque até dogmas religiosos também trazem isso, em essência, ligado a Jesus ter morrido crucificado pelos pecados do mundo. O que é algo muito errôneo, né? Porque ele não morreu crucificado pelos pecados do mundo. Ele morreu crucificado porque realmente escolheram publicamente, decidiram, e Pôncio Pilatos lavou as suas mãos. Foi uma pura negligência, né? Poderia ter sido diferente? Acredito que sim. Acredito que ele não precisava ter sofrido daquele jeito. Ele não precisava. Ele não veio para passar por isso. Mas, quando foi trazido, em algum momento, que ele tinha que receber isso, era a chance que ele tinha de ele se perpetuar, ele se eternizar. E eu pergunto para você, ele escreveu alguma coisa? Ele deixou alguma coisa escrita? Deixou papiros? Deixou pergaminhos? Não. Ele só deixou muito mais o seu exemplo. Muita coisa que foi escrita na Bíblia foi escrita por homens que viram, acompanharam ou até ouviram falar. Muitas coisas ali nem deveriam ser consideradas, né? Ele veio com a Santa Ceia ver se ele conseguia fazer com que as pessoas da época deixassem de fazer sacrifícios humanos e animais para o Deus
da atualidade ali, que era o demiurgo, né? Então, o Deus que recebia os sacrifícios de sangue, animal e humano, não era o Deus primordial, era o demiurgo. E é esse que foi permitido, a partir desta última lua de sangue eclipse, se libertar de todos os pactos que nos vinculam a ele. E a gente não adoecer futuramente, em breve, agora, nos próximos anos, antes de 2030, com os ovoides que estão lá no fractal que fez os pactos há 30, 40, 60 vidas passadas. Para cada um é diferente. Tem algumas pessoas que não têm, porque já vieram almas, são almas mais novas, mas muitas almas, muitos de nós somos almas antigas, desde a época de Atlântida, Egito, época antiga, e nos corrompemos. E agora é o momento de se libertar desse ser. Que Jesus veio para cá para acabar com essa matança, para acabar com esses processos extremamente violentos, caóticos, que a humanidade estava manifestando, né? Através desse Deus do caos, juntamente com draconianos, reptilianos, trevosos, greys insectoides, geneticistas que estão nas trevas também, fazendo experiências genéticas, criando híbridos deles, chupacabras, clones, roubando material genético, fluidos, com os arcontes também, magos negros encarnados e desencarnados. Então, quando os magos negros e os arcontes e esse ser for exilado, as pessoas aqui na terceira dimensão que estão fazendo magia para os outros, que são verdadeiros magos negros encarnados, vão perder a sua força de proteção. Então, muitas vezes vocês podem me perguntar: Nádia, como pode? A pessoa fez tanta magia para mim, ela tá lá de pé. Porque quem tá sustentando são os magos negros que estão no umbral grosso com os arcontes, através dos pactos com o demiurgo também, que está segurando ainda essa pessoa de pé. E muitos também que essa pessoa fez magia também para segurar ela. Porque se vocês não sabiam, eu descobri porque fizeram comigo. Magias que roubam energia dos outros encarnados para se manter saudável, para não desenvolver a sua doença, para estacionar, entre aspas, o seu câncer, para que ele não evolua baseado numa energia das outras pessoas que a pessoa fez magia, para poder sugar a energia e manter essa pessoa alimentada. Bizarro, né? Mas isso existe. Então, essas pessoas, elas vão adoecer, né? Muito pior do que os que não fazem as magias. Quem faz, assim que ocorrer o exílio desses seres, que agora vai ser daqui a pouquinho, tá logo ali na frente, antes de 2030, eles vão perder todo o suporte desses seres que mantinham ainda essas pessoas, digamos que segurando essas pessoas aí, porque é fonte de alimento, né? Tá fazendo magia, alimentando todo um sistema de roubo energético, né?
E aí essas pessoas vão, toda a deformidade perispiritual estourando no corpo físico. E pode ser que sejam tão rápidos desencarnes, muito rápido. Muito rápido. Só que isso é escolha, porque tem a ver com a deformidade moral e ética, que é antes da deformidade espiritual, física. A moral e ética de acordo com as escolhas, né, das atitudes. Porque é uma escolha você fazer o mal para o outro. É uma escolha, né? Então assim, ó, esperem em Deus pessoas que já foram vítimas, entre aspas, alvo de pessoas por magia, por maldade, por desejar a sua morte, por desejar o seu adoecimento, por desejar a sua ruína. Tudo bem, pode ser que, como mostra, ela é um espelho do que você já foi um dia e você está fazendo as pazes com o seu passado, que você tem que se perdoar, mas não justifica as pessoas fazerem hoje, porque elas tinham a escolha de não fazer. Elas tinham a escolha de não fazer, mas se deixaram corromper até pelas próprias personalidades de vidas passadas, por já terem praticado as mesmas magias. E você também, possivelmente, mas você não fez. Você escolheu a luz, você escolheu a fé, você escolheu o amor, você escolheu Jesus, você escolheu Deus primordial. E isso é que importa. Mas, pare de apontar o dedo, porque você tem que entender. Essa pessoa é um reflexo do que você já foi um dia. E você não carrega o que não é teu. Então, muitas vezes você tem na sua aura, no seu campo energético, eletromagnético, registros de bruxaria, magia negra e outras coisas. Então é quando você entende, ok, o que eu faço com isso? Vou olhar, vou buscar uma ferramenta, limpar esses registros das minhas memórias, vou limpar esses registros acásticos, vou recuperar os meus fractais que estão presos lá em abismos, que estão presos em infradimensões, dimensões inferiores, vales do umbral médio, vou resgatá-los porque me pertencem. E ao mesmo tempo, se você fez alguma magia para os outros, você vai também libertar. Porque quando você se liberta, você também liberta o outro. Porque daí você pode também libertar fractais também que pertencem a outras pessoas. Principalmente através da sua própria autoconsciência. Quando você entende que nada é por acaso. Não é por acaso pegar uma magia em você. Não é por acaso, né, acontecer tal situação, se envolver com um narcisista. A pessoa carrega um estigma kármico de transtorno narcisista, é um estigma kármico psíquico, né? Porque já fez muito mal. É uma escolha também a pessoa, ela decidir, mas ela é um agente também transformador para os outros. Então é quando a gente entende que a sombra serve à luz. Quando você entende que a sombra do outro está refletindo a sua para você se iluminar. Então você entende que tudo tem a ver com o que você faz, com o que o outro faz com você. E você tem total escolha de transcender a sua sombra e entender que o outro está refletindo ela. E aí você vai iluminar, você vai transformar essa sombra em potencial de luz. Você vai se perdoar. Quando você se perdoa, você simplesmente começa a mudar o seu externo. Porque você tem que se pacificar. Você tem que encontrar a sua paz interior. Porque quando você não está em paz, você está em guerra. Entende a polaridade? E por que o planeta está em guerra ainda? Por quê? Porque nós estamos em guerra dentro de nós. Então busque até fazer práticas que te tragam alegria, prazer e estimular a paz. Porque essa inquietação está envolvendo uma culpa inconsciente que você carrega, que quando você olha para o outro como ele te trata mal, como a tua reação é baseada numa culpa. Porque você está enxergando exatamente você mesmo.
nessa pessoa em uma outra vida. E aí você se culpa, porque você olha e tipo, que M, como que eu pude ser assim? Entende? Mas conscientemente você se coloca como vítima. Conscientemente você acha que você está sendo atacado de graça. Nada vem de graça. Tudo é a lei do retorno. Só que não é para te punir, é para você fazer as pazes com a sua consciência e você entender, uau, que bom que eu não sou assim hoje. Que bom que eu sou amor. Então muitas vezes uma pessoa da sua família de repente está, né, está na sua prova também pessoal, que muitas vezes a pessoa está tão negativa que ela não se aguenta, mas ela tem que estourar em alguém. É uma criança ferida num quarto escuro lá, encolhidinha, chorando. A base de todo mal é a falta de amor e, consequentemente, a falta de olhar para a criança interior que está ferida por falta de amor, por falta de afeto, por falta de carinho. Olhe para o seu filho hoje e você perceba, eu estou repetindo o ciclo? Porque quando você tem uma criança, você tem a oportunidade até de curar a sua criança interior. Porque você vai olhar para o seu filho e você vai tipo, é uma pureza, é uma alegria. E aí você não vai ficar emburrada e pensar tipo, eu não tenho tempo, não posso, não tenho tempo, não sei o que lá. Não, você vai olhar e você tem que despertar para ter essa ótica de eu, criança, o que eu gostaria que fizesse comigo que eu não tive. E ao você fazer isso para o seu filho e a sua filha, que talvez até um momento de brincar, de um brinquedo até que você pode resgatar da tua infância, de repente você até pode comprar um brinquedo que na época o seu pai e sua mãe não pôde comprar. E você ficou frustrado porque você não pôde comprar, você não pôde ganhar aquele brinquedo. E de repente hoje você tem como comprar. De repente é um brinquedo que ainda existe por aí. E aí você vai procurar na internet, talvez, até num sebo, quem sabe. E aí de repente você encontra e você brinca e você resgata a sua criança. E você consegue recuperar, pelo menos um pouco, vai recuperando aos poucos, gradualmente, quando você brinca com seu filho e sua filha, porque você vai resgatar a sua criança interior, curando a sua criança ferida. Então, entenda que a raiz de muita ansiedade, de muita depressão, também está envolvendo a falta de alegria e de ter, talvez até vivido uma infância mais divertida. Então, se você não pôde brincar de bola, vai brincar de bola. Não tenha vergonha que você vai estar lá no meio das outras crianças. Ah, você brigavam quando você queria ir no balanço para dar aquele salto do balanço. Vai num parquinho onde tem um balanço que te serve em você. Vai brincar de balanço. Vai brincar com seu filho e sua filha. Ou não tem filho, filha, seu sobrinho, sua sobrinha, seu neto, sua neta. Vai no parquinho com outras crianças, vai brincar com outras crianças, os filhos dos seus amigos. Vai ser criança, vai ser criança. Porque ser criança, nesse resgate, não é ser infantil. É resgatar a pureza. E é isso que Jesus quer. Deixar vir a mim as criancinhas. É o resgate que nós precisamos fazer. Tá bom, gente? É isso. Eu vou encerrar por aqui. O vídeo já ficou longo. Gratidão imensa para todos que ficaram até o final. Tá bom? Espero de coração que esse conteúdo tenha ajudado. Tá bem? Fiquem com Deus. Gratidão. Olhem para vocês. Principalmente que você precisa de você.
Você precisa fazer coisas que você gosta, coisas que te dão alegria, te dão prazer. Se você esqueceu, tenta se recordar, ou então descubra, tá bom? Deus abençoe a todos. Se ajudou, peça o seu like, seu comentário se quiser, sua inscrição. Beijo a todos e até o próximo vídeo.